Olá, muito bom dia para você aí do outro lado. Mercado Aberto tá no ar. Eu sou a Natália Mota, tenho o prazer de estar com vocês aqui hoje, abrindo a programação do dia no canal UOL, abrindo esse mês de dezembro, nesse ano tão intenso de 2025, gente. E a gente que já começa aqui com notícias importantes desse domingo. Não sei quem acompanhou na televisão, mas o presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional falando sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ele que também criticou privilégios da elite, dizendo que com a nova lei os brasileiros vão ter dinheiro extra para viajar, quitar dívidas ou comprar até uma televisão maior para assistir a Copa do Mundo ano que vem. De acordo com o presidente, o dinheiro economizado com isenção do IR deve injetar até R$28 bilhões na economia. Ele disse que a medida vai gerar mais poder de compra e vai fazer também a economia girar, comparando o valor da isenção a um 14º salário para os beneficiados. Cálculos do Ministério da Fazenda são de que cerca de 15 milhões de brasileiros devem deixar de pagar o imposto com a nova regra. E para compensar a isenção, como a gente vem discutindo desde o começo da proposta, vai abrir uma cobrança maior aos chamados super ricos, grupos de 140 mil contribuintes com ganhos acima de R$600 mil por ano, o que dá ali na faixa de R$50 mil por mês. A gente lembra, a isenção foi sancionada no último dia 26 e é uma das principais apostas do governo para a eleição do ano que vem. A mudança ainda inclui um desconto do imposto de quem ganha ali entre R$5.000 e R$7.350 por mês na questão progressiva. O presidente disse também, dentro dessa questão, que a estimativa de injeção para a economia para 2026 calculada pela Receita Federal é um estímulo extraordinário para diversos setores. Essa proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de outubro, com apoio unânime no plenário, toda a discussão política em torno disso. Houve só algumas ausências de 18 deputados que não votaram, incluindo Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O endosso veio tanto de parlamentares da base aliada quanto do Centrão e da oposição. O Senado também aprovou o texto no início de novembro, de forma simbólica, também por unanimidade. Ainda nos destaques de economia, é importante a gente trazer que ontem o governo anunciou uma redução pequena, mas redução da previsão para o salário mínimo de 2026, de R$1.631 para R$1.627. A redução de R$4 do piso salariado foi puxada pela expectativa de que a inflação desse ano seja menor do que a projetada inicialmente. Se confirmado, o novo valor estimado pelo governo vai representar um aumento de 7,18% em relação ao piso atual, que a gente lembra é de R$1.518. O cálculo segue a fórmula de correção da política de valorização do salário mínimo, com reajustes acima da inflação. O valor definitivo a gente vai conhecer no dia 10 de dezembro, com a divulgação do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor de novembro, que serve ali como base para toda a correção do piso salarial. E a gente tem notícia também, destaque hoje na home do UOL, sobre a relação do governo com o Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, subindo o tom e criticando nesse domingo que ele chamou de uma interferência indevida do governo federal no processo de votação de Jorge Messias como potencial próximo ministro do STF. Ele defendeu o prazo do imposto para a sabatina, o prazo imposto para a sabatina do indicado do presidente Lula, marcado para o dia 10 de dezembro. Alcolumbre disse que, feita a escolha pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial da União, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada. Segundo ele, o governo Lula parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, o que é prerrogativa exclusiva do Senado Federal. O governo ainda não enviou para o Senado os documentos necessários para a realização da sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça, e é aí que entra a discussão toda. A sabatina está marcada para o dia 10 de dezembro e, em tese, só pode ser feita depois que toda a documentação estiver completa. São informações como histórico profissional, certidões negativas de pagamento de imposto e ações na Justiça. Nas redes sociais, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o governo jamais considerou rebaixar a relação com o presidente do Senado a, abre aspas, fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. Gleisi também disse que a relação entre o governo e o presidente do Senado foi respeitosa em sabatinas anteriores de
autoridades como ministros do STF, procuradores-gerais da República e diretores do Banco Central. É importante dizer que o prazo estabelecido pelo presidente do Senado não está fugindo do padrão da maioria das vagas abertas na Corte. Messias foi indicado por Lula em 20 de novembro, vai ser sabatinado no dia 10 de dezembro, 20 dias depois, um intervalo ali que é parecido, quase que o mesmo, de outros membros do STF, como do Zanin, em 2023, e também do ministro Gilmar Mendes, em 2002. Nos bastidores dessas rusgas entre o governo e o presidente do Senado, nossa colega Daniela Lima trouxe uma coluna hoje contando justamente como que foi a operação montada pelo Palácio do Planalto ontem, em pleno domingo, para conter, de certa forma, essa escalada da agressividade entre o governo e o presidente do Senado. Lula mobilizou pelo menos 2 ministros e fez questão de que houvesse um sinal de trégua e uma defesa do senador Davi Alcolumbre, irritado com as insinuações de que atua para desgastar a indicação de Jorge Messias para o Supremo por buscar mais cargos em bancos e autarquias públicas. A ordem era para desmentir categoricamente que o Planalto tivesse recebido qualquer demanda de Alcolumbre por mais espaço na administração federal. E houve também a recomendação, inclusive, de que a conduta do senador fosse elogiada, tratada como a mais correta possível nessa história. Depois que os ministros acionaram a imprensa, foi a vez da ministra Gleisi Hoffmann, como a gente já trouxe aqui de uma das publicações dela, fazer uma postagem nas redes sociais no mesmo sentido, rechaçando, então, reforçando aqui a existência de qualquer tipo de pedido de cargo e dizendo que as relações com o Senado são republicanas. A gente segue acompanhando ao longo da semana esse noticiário que ainda vai dar o que falar. E a gente tem na home do UOL hoje também, gente, documentos exclusivos obtidos pelo UOL, mostrando que o Banco Master, seus gestores e parceiros de negócios são alvos de investigações por um desvio de 500 milhões de reais em fundos de pensão de servidores públicos em andamento desde 2020. O Daniel Vocaro, dono da Master, foi citado em relatórios da Polícia Federal sobre o caso, só que em 2021, uma decisão da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, impediu que ele fosse denunciado criminalmente. A justificativa é que Vocaro assumiu a gestão do banco apenas em 2021, um ano depois da abertura do primeiro inquérito. A PF, por outro lado, aponta que as empresas usadas nos investimentos eram parte da rede familiar, gerida por Vocaro desde 2016. A gente lembra, o banqueiro foi preso preventivamente em 17 de novembro, suspeito de fraude em uma operação que retirou 12,2 bilhões do BRB, Banco Estatal de Brasília, e solto no último sábado. Procurado para saber sobre essas investigações, sobre os fundos de pensão, ele não comentou nada até a publicação dessa reportagem da nossa colega Natália Portinari. Os institutos de aposentadoria envolvidos também no caso foram procurados pelo UOL, mas não responderam até o momento. Na nossa home, outro destaque importante também que a gente traz aqui na abertura do programa, gente, do nosso colega Carlos Madeiro. Na coluna de hoje, ele traz uma auditoria da Controladoria Geral da União, que aponta que 60% do orçamento contratado pelo Departamento Nacional de Obras contra secas em 2021 e 2023 foi destinado à pavimentação de vias ou à compra de equipamentos agrícolas, transformando o órgão em um protagonista no combate à escassez hídrica em um asfaltador de vias. É o que traz o Carlos Madeiro nessa situação, falando aqui então desses processos de asfaltação de vias pelo interior do Nordeste. Na página oficial do departamento, do órgão oficial do Inox, há dezenas de matérias anunciando essas pavimentações, inclusive. Além de estarem fora do escopo do órgão, como especialistas apontam, essas obras são contestadas pela má qualidade e também algumas sendo alvos de investigação, como na Operação Overclean da Polícia Federal, deflagrada no fim de 2024 por suspeitas de fraude em licitações e corrupção. Na sexta-feira, na semana passada, uma nova ação foi realizada para investigar indícios de superfaturamento, execução parcial ou inexistente dos serviços medidos e fraudulentos em relação ao favorecimento indevido de empresas contratadas nesses casos de pavimentações que o Madeiro apurou. Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo STF contra uma possível organização criminosa voltada ao desvio dos recursos públicos, com prejuízos estimados em mais de 22 milhões de reais. Além da CGU, o TCU também já tinha alertado em uma auditoria votada
em plenário em novembro de 2023 que o órgão não tem capacidade técnica para realizar e fiscalizar esse tipo de obra, o que expõe a administração pública a riscos de superfaturamento decorrentes da execução de serviços em qualidade e quantidade inferiores às contratadas. Muito interessante essa coluna do Madeiro, contando justamente até que o fato de se dedicar às obras fora da missão institucional do que o órgão é colocado, isso foi inclusive classificado pela Corte como uma irregularidade grave, com recomendação de paralisação. A gente já recomenda aqui a leitura dessa reportagem importante. Para a gente fechar aqui o nosso giro inicial do programa, também trazer rapidamente destaques internacionais, porque entre eles nós temos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmando que conversou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, só que a gente ainda não sabe o conteúdo exatamente da conversa entre os dois. A ligação foi revelada pelo New York Times, teria acontecido no fim de semana passado. As fontes ouvidas pelo jornal dizem que eles discutiram a possibilidade de um encontro nos Estados Unidos, embora a gente não tenha ainda exatamente nenhuma data marcada. O jornal disse que o secretário de Estado dos Estados Unidos, inclusive o Marco Rubio, participou dessa chamada. Ele, que a gente sabe, é um dos principais críticos do regime de Maduro dentro do governo americano. Ainda segundo o New York Times, a ligação aconteceu dias antes de entrar em vigor a decisão do Departamento de Estado de classificar o cartel Los Soles como organização terrorista estrangeira. Os Estados Unidos acusam Maduro de liderar o grupo criminoso. A gente já tinha visto toda essa questão crescendo, mas aqui, então, em destaque no noticiário, essa sinalização de abertura para um diálogo com Maduro que vem crescendo por parte de Donald Trump. Já o presidente venezuelano, por sua vez, disse estar pronto para um encontro cara a cara. Desde agosto, dando só aqui o contexto para a gente amarrar, os Estados Unidos vem mobilizando todo o aparato militar no Caribe, em uma área próxima à costa venezuelana. Mais de 20 embarcações que, segundo o governo dos Estados Unidos, supostamente transportavam drogas, foram bombardeadas. A gente tem ali justamente essa situação escalando, mas agora a abertura, a possibilidade de uma conversa entre os dois. Vamos acompanhar de olho na home do UOL, a gente tem todas as atualizações disso.